Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Bate-papo com a contadora. Como é que foi a segunda aí? Aqui muito trabalho, com a graça de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, deu tudo certo. Nós trabalhamos bastante. E agora vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo. O que eu quero saber é, hoje é dia 13 de outubro, as metas de 2026 já estão todas prontas? Cadê as metas? Eu quero saber das metas de 2026, cadê? Vamos falar sobre metas, o que vocês me dizem? Já fizeram as metas de vendas, de compras, de aumento do faturamento, do aumento do lucro? Já fizeram? Vocês sabem que vem muitas mudanças por aí, as empresas têm que se organizar. Porque se não se organizar, vai acontecer o quê? Vai perder competitividade no mercado. É possível que com a reforma tributária haja uma grande movimentação, gente, de empresas do Simples Nacional para o lucro presumido, viu? Fiquem de olho. Uma grande movimentação de empresas do lucro presumido, do Simples Nacional para o lucro presumido. Porque não vai valer a pena as empresas comprarem do Simples Nacional, porque não vai ter crédito. E isso vai forçar as pessoas só quererem comprar com nota fiscal, tá? Vai forçar as empresas a comprarem com nota fiscal, tá? Esse é o movimento que vai acontecer por conta dos créditos. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento. O MEI também não dá crédito, né? A não ser o MEI caminhoneiro, que tem aquele incentivo, que eu até falo lá na nossa aula da reforma tributária. Eu falo sobre isso, que o MEI caminhoneiro pode ter esse incentivo, né? Essa presunção, tá? De crédito. Então, é muito importante que vocês fiquem bem atentos, tá? A tudo isso. Qual que é a melhor forma, gente? Organizar as finanças, tá? Tudo isso que vai acontecer com a reforma tributária, com a questão dos 5 mil do imposto de renda, com a questão do cashback na reforma tributária, com a questão agora, né, que vai ter a tributação sobre o lucro, vai chegar aí a 10%. Tudo isso, gente, só vai impactar aquelas empresas que não têm organização financeira. Precisa organizar as finanças, precisa olhar para o teu negócio como um pequeno empresário e não como aquela pessoa CPF que começou um negócio para pagar as contas. Não dá mais para olhar assim, tá? Não dá mais. Essa é uma grande realidade que vai surgir com toda essa reforma tributária. Esse é o movimento que a gente vai ver acontecer, principalmente quando as empresas, tá, do Simples Nacional começarem a ir para o lucro presumido por conta dos créditos. É um movimento que a gente vai ver acontecer, tá? Vocês podem esperar, vocês vão ver esse movimento acontecendo. E o MEI buscando sobreviver ali nesse mercado, o MEI, as empresas do Simples, por conta dessa questão de não poder dar créditos para os seus clientes. Por quê? Se uma empresa ela optar a comprar por uma empresa do Simples, por exemplo, ela vai ter o crédito só que está no DAS, é um crédito muito baixo. E aí ela vai acabar tendo prejuízo, mesmo que ela compre mais barato, ela não vai comprar, ela não vai ter lucro, porque ela não vai ter o crédito. E aí ela vai falar o que para você? Olha, ou você me dá um desconto, ou eu vou no seu concorrente, porque lá eu tenho um crédito maior. Porque esse crédito ela vai usar na hora de pagar a sua guia, na hora de pagar os seus impostos ali, por exemplo, dentro do lucro presumido. Então, vai mudar alguma coisa no Simples Nacional? Não, a alíquota, a forma como é feita não vai mudar, né? Você vai ter ali o 2 vezes no ano para você escolher, se você quer por fora ou por dentro, o cálculo, belezinha. Mas
você tem essa mudança da perspectiva de quem não é Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, se eu tenho empresas do lucro presumido que compram do Simples Nacional, aí nós vamos ter um problema. Se eu tenho empresas do Simples Nacional que só vendem para pessoa jurídica, a gente tem um problema. Por exemplo, escritório de contabilidade tem um problema. Eu tenho um problema para resolver. Eu tô com um problema do tamanho do mundo. Você entende? Eu, Fabi Rezende, dona da 2F, tô com um problemão. Por quê? Porque a minha empresa, hoje, ela tá no Simples Nacional. Então, ela vai dar o crédito muito, muito baixo. Eu ainda tenho 30%. Tá? Aí eu pego esses 30%. O meu IBS e minha CBS vai ficar menor ainda. Os meus clientes, eles podem falar, olha, Fabi, eu não vou mais comprar o seu serviço porque o fulano do lucro presumido me dá um crédito muito maior. E eu comprando de você esse serviço, eu tô tendo prejuízo. Porque tudo vai virar crédito. Hoje, os créditos, por exemplo, eu não posso tomar crédito do serviço que eu contrato. Certo? Algumas partes vai acabar, Bruno, porque não vai fazer sentido. Algumas partes, mas outras vão prevalecer, tá? Muito em breve eu devo colocar algum material lá É muita coisa, gente. Ai, obrigada. Eu amo as rosas do TikTok. Porque elas não murcham, né? Vocês sabem disso. Então, assim, ó. O que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa pro MEI? Vai mudar alguma coisa pro Simples Nacional? Não. Mas na prática, no dia a dia, é isso que vai acontecer. E aí, voltando, eu, empresa de serviço, eu tenho um problema. Porque eu tenho uma isenção de 30%, e aí eu vou pagar menos imposto, beleza. Mas eu vou dar menos crédito pro meu cliente. Aí eu tenho uma empresa do lucro presumido, que é um escritório de contabilidade. E o que ele faz? Ele fala, não, vem pra cá, que eu consigo te dar um crédito maior. Eu mantenho o valor que você paga e você ainda tem um crédito maior. O que você acha que o cliente vai fazer? Então, as empresas que vendem para empresas têm um problemão para resolver, tá? As empresas que vendem para empresas têm um problemão para resolver. Isso é fato. As empresas que hoje trabalham com incentivos fiscais, por exemplo, no Norte, no Nordeste, que foram para lá por conta desses incentivos, elas têm um problemão para resolver também. Porque os incentivos fiscais acabam. Essa é a promessa da reforma. E se os incentivos fiscais acabam, será que vai valer a pena ela continuar lá ou vai valer a pena ela trazer a fábrica dela para os grandes centros, onde tem mais mão de obra, por exemplo? Vocês percebem? Então, se a gente for olhar para a reforma tributária de uma forma mais prática do dia a dia, como eu gosto de dizer lá no nosso treinamento, a gente vai ver que tem muita coisa para acontecer. E é assim, gente, é uma mudança radical, tá? Que o Brasil não está preparado, isso é fato. Os empresários, nós não estamos preparados, fato. Mas vai vir de igual a baixo de qualquer maneira. Então, nós temos que nos virar nos 30. Então, já digo para vocês, empresas que trabalham, que vendem para empresas, vão ter que se virar nos 30, tá? Para continuar competitivo e não perder clientes, como, por exemplo, escritório de contabilidade, né? Prestadores de serviço vão ter esse problema, tá? As empresas que hoje estão em polos por conta dos incentivos fiscais vão ter problemas também, porque como é que vai ficar aquelas cidades quando essas empresas começarem a sair por conta que não tem mais o incentivo fiscal? Entendeu? Ah, você tá gostando, Glaucia? Ah, que lindo! Ah, eu vou printar, peraí. Preciso printar isso aqui, gente. Deixa o coração da contadora quentinho. É muito legal, né, o treinamento. Eu tento trazer lá para vocês sempre como é que fala? A prática ali do que eu enxergo. Eu acho que é 197, né, Glaucia? Eu acho que tá. Mas eu vou aumentar. Em janeiro vai aumentar e vai aumentar muito. Viu? Vou. Tá, mas vamos lá.
E aí a Glaucia falou aí uma coisa interessante. Eu coloquei lá ontem um exercício. Sempre eu coloco, mesmo que não tenha aula, gente, mesmo que eu não grave, eu coloco os exercícios que parece que vocês, na hora que lê, pensa que eu tô falando com vocês. E eu coloquei um exercício lá ontem para vocês já utilizarem a planilha do Simples Nacional com as novas alíquotas, IBS e CBS. Então é importante a gente já, nós como profissionais, já ir brincando com essas alíquotas com os clientes que a gente já tem. Agora, se você não tem nenhum cliente, por exemplo, indústria, incentivo fiscal, não tem, beleza, tá tranquilo. Agora, se você é um escritório de contabilidade, você tem que se preocupar. Se você é prestador de serviço e vende para empresas, você tem que se preocupar, tá? Por quê? Porque muita coisa vai acontecer. E essa história, gente, do split payment é assim, é impressionante, né? Eu deixo de ter o meu caixa para trabalhar 6 meses, 12 meses, né? Eu perco esse dinheiro que eu trabalhava com ele e agora eu tenho que me virar para ter caixa para pagar as minhas contas. E tem mais, lá no split payment, gente, se uma pergunta que vocês até fazem bastante, né? Tá, Fabinho, mas e se o cliente devolver a mercadoria? E se o cliente cancelar o contrato? Nós, né, contadores, nós temos 3 dias para entrar lá e pedir a devolução, tá? A devolução, nós temos 3 dias para pedir a devolução e dentro de 3 dias a Receita Federal vai devolver a parte dela. Só que nós temos um problema, tá? Nós temos um problema. A reforma tributária, ela tem ali dentro do IBS e CBS. IBS é de quem? O IBS é da prefeitura. Podem mandar perguntas, tá, gente? Eu só tô aqui enquanto vocês estão aquecendo, tá? Ó, obrigada. Ó, IBS é da prefeitura e dos estados, perfeito? A CBS é da Receita Federal. O que acontece, gente? Na hora que o split payment começar a funcionar, ele já está funcionando, na verdade, né? Hoje a gente tem 500 empresas no país fazendo o teste já, tá? Eu já vi a carinha dele, tá? Eu vou fazer um material lá para vocês poderem ver também, tá? E vou colocar lá no nosso treinamento. Então, assim, ó, quando eu receber um valor do meu cliente, ó, eu recebi, vai ter um sistema chamado ROC, tá? Tem um sistema chamado ROC. O ROC, ele faz a leitura do XML, tá? Isso aqui nem tá lá ainda no treinamento, hein? Nem tá lá ainda. O ROC, ele faz a leitura, tá? Do XML. Aí ele vai olhar lá no XML o valor, vai olhar a CFOP, vai olhar todos os dados ali para ver se está correto. A data de vencimento, tudo. Porque nós precisamos colocar a data de vencimento na nota, a forma de pagamento e tudo mais. Colocamos ali, tá? O ROC vai fazer essa análise e ele vai falar, tá ok, ó, a Rafaela Ribeiro tá ok. Essa nota dela tá linda, tá tudo certinho, tá uma bênção de Jesus. Pronto. O que ele vai falar? Então, vamos pegar o dinheiro da Rafaela. Só que, até então, a gente estava com a ideia de que todo o dinheiro ia para a Receita Federal e a Receita Federal ia repassar. Não é assim, tá? Na hora que o ROC falar ok, o que vai acontecer? Um pedaço do dinheiro que é do IBS vai para o Comitê Gestor do Simples Nacional e a parte do CBS vai para a Receita Federal e a parte da Rafaela vai para a Rafaela. Vocês entenderam? Obrigada pelas rosas. Eu amo as rosas do TikTok porque elas não murcham. Vocês entenderam, gente? Então, a minha preocupação é o cliente devolveu a receita e o comitê gestor já pegou a parte deles, já tá com eles. Será que vai ser tão rápido assim a devolução desse dinheiro? Né, Davidson? Será que vai ser tão rápido assim a devolução desse dinheiro? Da Receita Federal, eu acredito que sim. Mas, pensa comigo, hoje, quando a gente quer pedir restituição de algum valor, ali dentro do DAS, o que é da prefeitura, você tem que pedir para a prefeitura e demora pra caramba, né? O que é do INSS, você tem que pedir para o INSS.
O que é da Receita Federal, você tem que pedir para a Receita Federal. É um balaio de gato, não é? Então, pensa comigo. O Roque foi lá, pegou a nota da Rafaela, beleza. Te pegou o dinheiro, R$1.000, pegou ali, né? Vamos pensar aí que tá em 27%. Pegou os R$270, a parte do IBS vai para o comitê gestor do IBS, a parte da Receita Federal, né? Que é o CBS, a contribuição, vai para a Receita Federal e a parte da Rafaela fica para ela. Aí o cliente pede devolução, Rafaela não tem dinheiro em caixa. Rafaela não tem dinheiro em caixa para devolver o dinheiro do cliente. Por quê? Porque ela recebeu, né? Ela só recebeu uma parte, a outra parte foi para o comitê gestor e a outra parte foi para a Receita. O que ela vai fazer? Vai pedir dinheiro emprestado? Para quem? Ó, vem cá, me empresta o dinheiro aqui, marido. Pra eu devolver ele para o cliente, porque a Receita e o comitê gestor já levaram, já foi. É uma preocupação que eu tenho. A gente não sabe como que vai ser ainda na prática, né? Quase nada a gente sabe como vai ser na prática. Então, o que eu quero dizer para vocês é, às vezes a gente fica agoniado, querendo, é verdade, né, Rafa? Querendo estudar, ou querendo colocar em prática, querendo aprender, querendo ficar doidinho. Ah, obrigada pela rosa. Eu amo as rosas do TikTok porque elas não murcham. Então, a gente fica doido, mas assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pensa comigo aqui, ó, é olhar se o nosso cliente está emitindo a nota corretamente. Nosso cliente está usando o seu FOP correto? Nosso cliente está colocando a data de vencimento na nota? Isso para o Roque, lá dentro do Split Payment, é importantíssimo. O Roque ele vai fazer essa leitura. Vocês entenderam? Então, nós precisamos começar agora, sem querer entender tudo da reforma. Mas como é que o nosso cliente está trabalhando no dia a dia? Ele sabe emitir nota, ele emite corretamente? Ele coloca todas as datas de vencimento lá certinho, que dia que vai pagar, que dia que não vai, sem dinheiro, sem na maquininha. Fabi, e se, eu já vou responder para vocês, tá? E se pagar em dinheiro? Se pagar em dinheiro, não tem nada sobre isso ainda, tá? Jefferson. Tem hora que nem eu, tá? Então, assim, Fabi, mas e se eu receber em dinheiro? O Drex, ele vem para poder tirar o máximo de dinheiro físico da praça. Então, o objetivo é justamente esse. A gente vai ter que ver como que vai caminhar tudo isso. É uma doideira. Então, a gente tem que ver como é que vai caminhar tudo isso para ver se a gente vai ter dinheiro na praça, né? Porque todo mundo fala assim, eu vou usar dinheiro, eu vou usar... Agora, você chega num lugar, você dá R$100 para a pessoa até assusta, parece aqueles vídeos, né? Como é o menino? É Jonathan, né? O Jonathan até tem um vídeo desse, né? Que a pessoa chega, paga para ele os R$100, ele fala que não, aquilo lá não é assim, né? Não tem um vídeo assim, que ele fala assim, Fábio, que não aceita o dinheiro, que não aceita o dinheiro, né? Porque é coisa de outro mundo, porque não tem dinheiro suficiente na praça, não tem troco. Então a gente tem que ver como que a gente vai trabalhar tudo isso daí no Brasil todo, tá? Mas agora eu vou responder as perguntas para vocês. Vamos lá. Rafaela ficou rindo ali de mim, que eu usei ela como... Olha, os pequenos vão ter um problema, tá? É tipo quando foi na pandemia, né, Davidson? Na pandemia, as pequenas empresas, elas fecharam as portas porque elas não tinham reserva financeira. Elas não tinham organização financeira. Por isso que eu venho batendo tanto na tecla de vocês terem a assessoria financeira e assessoria fiscal. E não só assessoria contábil. Fabi, eu tenho meu contador, ótimo, maravilhoso, mas tenha também uma assessoria financeira para te mostrar em números como é que a empresa está indo. Porque senão você vai ter problema. Ai, Fabi, você está passando medo nas pessoas. Não, não é medo. Eu quero que vocês se organizem, tá? Como é que fala aquele ditado? Como é que fala aquele ditado? Que fala assim, melhor prevenir do que remediar. É isso que eu quero que vocês façam. Uma prevenção, tá? Quem ganha 4.800 mensal no total exterior vai compensar, deixar...
Ah, sim. Se você vai fazer carnê-leão, né? Vamos ver como é que vai ficar, mas pela lógica, sim. Você seria obrigado a fazer um carnê-leão, mas não teria guia a pagar. Porque a gente tem que entender, né? A gente tem duas obrigações, a acessória e a principal. A principal, qual que é? A de pagar. A acessória é a de declarar. Então, quando a gente der uma tá grudadinha na outra. Nem sempre quando a gente declara, a gente tem que pagar. Mas sempre a gente tem que declarar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que ver. O novo limite sendo aprovado, começando a valer em fevereiro de 2026. Quem abrir o MEI ano que vem já vale? Sim. Se abriu depois que o limite aumentou, já vale, tá? Eu tenho uma casa de aluguel e recebo 2.300 de aluguel. Vou ter que declarar imposto? Não é que você vai ter que declarar no carnê-leão, mas você está obrigado, Martins, a declarar na sua declaração de imposto de renda, tá? É o que eu falei, gente. Se você tem uma renda e você tem aluguel de R$ 500, você está obrigado a declarar. Se você tem aluguel e menos de 240 mil por ano, mesmo que você não pague PS, CBS, você está obrigado a declarar. Muita gente está confundindo IBS, CBS, tá? Com o imposto de renda. No imposto de renda, gente, não muda nada. Continua a mesma coisa, carnê-leão, colocar na declaração de ajuste anual, tudo igual, tá, Martins? Então, sim, você tá obrigado a declarar na declaração de ajuste anual. Isso não quer dizer que vai dar algum imposto a pagar. Pode ser que dê. Por quê? Porque lá na declaração anual, ele vai somar tudo que você recebeu, né? Então, esses 2.300 já vai dar uma soma ali, perfeito? Mais o que você recebeu de outra fonte já vai dar um montante. E pode ser que você tenha imposto a pagar, sim, mas tá obrigado a declarar, tá bom? Nem eu. Quem abriu o MEI antes não vai valer o novo limite? Vai, mas é assim, por exemplo. Vamos supor que você tenha ultrapassado, Jadson. Você ultrapassou o limite esse ano, hoje. Hoje você foi lá, mandou mensagem, Fabi, do céu, ultrapassei o limite, faturei R$100 mil já. Preciso ir para o Simples Nacional? Precisa. Não tem problema, porque assim, aqui o fato gerador, o fato que ocasionou você ir para o Simples foi antes da decisão do aumento, entende? Então, sim, você teria que ficar 2026 inteirinho no Simples Nacional e a partir de 2027, aí você poderia usufruir desse limite, tá? Desde que você fosse empresário individual, não tivesse ultrapassado o limite do MEI, não tivesse ultrapassado o limite de compra, não tivesse sócio. Essas são as principais regras. E não tivesse nenhuma atividade que fosse proibida. Por exemplo, olha aqui um caso que aconteceu, que eu vou contar para vocês. Um cliente que era produtor de conteúdo. Quando ele estava no MEI, ele deixou ali como promoção de vendas, o que não é correto. Perfeito? Ultrapassou o limite. Quando ultrapassou o limite, colocou ali a atividade correta, o KNAI correto. Produtor de conteúdo. Estava no fator R, pagando 15,5. Beleza. Quando foi no final do ano, ele falou, Fabi, eu não atingi 81 mil, eu posso voltar a ser MEI? Eu falei, a gente pode tentar. A primeira coisa que tem que fazer é fazer uma alteração contratual para voltar você para empresário individual, porque você está como limitada. Então, ele teve o curso da alteração contratual, pagou a contabilidade, pagou taxa, voltou a ser empresário individual. Perfeito. Só que a Receita não aceitou, por quê? Ele queria usar a promoção de vendas lá no MEI, sendo que antes ele já estava como produtor de conteúdo, e produtor de conteúdo, social media, gestor de tráfego, não pode ser MEI. Eles são, mas não está correto, tá? E aí a Receita não aceitou. E ele teve depois o gasto de mudar o contrato social dele de novo para a limitada, porque a limitada é melhor do que o empresário individual. Então, toda vez que você faz essa transição, a gente já muda você direto para a limitada, não deixa você como empresário individual. Então, tem todas essas questões, tá? Vamos aguardar assim que sair, se vai aumentar, se não vai, eu trago para vocês, tá?
como eu consigo aquela planilha que tu comentou? Ah, Jefferson, essa planilha ela tá lá dentro do treinamento da reforma tributária, tá bom? Tá no link da bio. Eu recebo o BPC LOAS e pensão dos meus filhos. Tenho que fazer imposto? Depende do quanto você tem de renda, tá? E se você declarar no imposto, Karen, você tem que colocar todos os seus filhos e a renda deles também. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os informes de rendimento de cada um e colocar. Olha só uma coisa que aqui acontece de tudo, vocês sabem, né? Aqui não, né? Como diz o professor, lá na França. Lá na França acontece, aqui não acontece não. Olha só. Ela declarou, né? Ela declarou a filha dela como dependente. Só que a filha dela estava começando a fazer fotos. Fazer fotos e fechar contratos. A menina era uma belezinha, né? Começou ali e tal. Olha, sua filha, seus filhos têm renda, né? Porque estão como seu dependente. Não, Fabi, tem renda não. Aqui um dinheirinho que eu ganho quando faz uma foto e tal. O que aconteceu? Ela declarou essa criança como dependente, né? Não declarou aquele valor que a criança estava faturando e que estava caindo na conta dela. Ela foi chamada à Receita para prestar esclarecimento. E aí ela teve que oferecer a tributação, tudo que ela não tinha declarado. E aí pagou com multas e juros e tudo aquele rolo, tá? Então, mesmo que você tenha um filho que é seu dependente, tá? Você tem um filho, ele é seu dependente. Se ele recebe bolsa estágio, tudo que ele recebe, você precisa colocar, tá? Precisa colocar. Ah, meu filho recebeu esse ano uma doação do avô dele de 100 mil reais. Tem que colocar na sua declaração. Por quê? Porque todos os dependentes que estão ali precisa também colocar tudo que eles têm. E muita gente esquece, tá? Não pode. A minha mãe deu 20 mil reais pro meu filho de doação para colocar na poupança. Tem que colocar na declaração de imposto de renda. Então, gente, o que eu percebo é que, assim, as informações não estão chegando onde deveria chegar. A gente precisa estourar essa bolha, tá? Porque senão as pessoas vão ser prejudicadas. Fabi, mas isso é desde quando? Isso é desde que o mundo é mundo, gente, tá? O manual do imposto de renda, que se chama RIR, tá? RIR, parece piada, mas não é. O manual do imposto de renda tá tudo lá. O manual do Carnê-Leão desde 79. Declarar aluguel pago, declarar aluguel que a gente recebe. Ai, Fabi, nunca vi falar que tem que declarar aluguel que eu pago. Pois é, mas tem. E agora tem multa. Agora tem multa não, né? Sempre teve multa de 20%. Mas agora essa multa vai ser efetivamente cobrada por conta do cruzamento do CIB, que é o novo CPF ali dos imóveis, mais a base de dados do Sinter. Então vai cruzar. Vocês estão entendendo como a tecnologia ela está ajudando a Receita Federal a entender as nossas operações financeiras? Se é certo ou errado, a gente não está aqui para discutir isso. A gente está aqui para discutir que existe um momento, que é agora, onde as coisas estão se afunilando. Até ontem eu conseguia sonegar, até ontem eu conseguia comprar sem nota, até ontem eu conseguia faturar 100 mil reais e declarar 30, mas daqui para frente as coisas vão ficar mais complicadas. E eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que meu avô fez, meus pais fizeram, tá? Eu não vou conseguir. E se eu não me adequar, tá? Se eu não tiver uma organização de processos, eu vou fechar as portas. Isso vai encarecer o produto, isso vai encarecer o aluguel, isso vai encarecer os serviços. Eu sei disso. Mas é o que a gente tem para agora. E a gente tem que começar a se preparar, tá? Eu vou ler aqui o que vocês falaram. Ainda está em votação, Claudineide, né? Ainda está em votação. Vamos lá. Receita feita pelo MEI paga imposto ou qualquer retirada é considerada isenta. É assim, ó, Michel. Não, Michel não, né? Micael, é isso? Vou responder para você. Funciona assim, ó. Calma aí que eu vou responder os outros já já. Ó, quando você tem um MEI, a primeira coisa que você vai fazer é quando chegar em janeiro, você vai fazer a sua declaração anual de faturamento.
Suponhamos que você tenha declarado lá 81 mil reais. Declarou 81 mil reais, ponto. Desses 81 mil reais, você vai fazer a presunção. Suponhamos que você seja prestador de serviço. Você vai pegar 81 mil reais vezes 32%, que vai te dar o valor X. Esse valor X, ele é isento, você não vai pagar imposto sobre ele, tá? Não vai pagar, se não me engano dá 25 mil alguma coisa, né? Não vai pagar imposto sobre ele, vai lançar lá em lucros, dividendos, tudo certinho. O que sobrou, você precisa tirar as despesas que você tem documento fiscal, tá? Então, suponhamos que você tenha 10 mil de documento fiscal, que você pode comprovar. Você vai diminuir, e se esse valor que sobrou ali, que se chama rendimento tributável, ele for acima hoje, né, de 33.888, aí você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e pode ser que você tenha imposto a pagar, tá? Os MEIs, geralmente, MEI caminhoneiro, motorista de aplicativo, eles têm sempre impostos a pagar porque eles não têm documentos comprobatórios, tá? Então tem que ver se vale mais a pena você trabalhar com carnê-leão. Por quê? Porque o MEI caminhoneiro, né, o transporte de carga, ele é 90-10. Ele oferece 10% para tributação, né, e 90% é isento. O motorista de aplicativo, no carnê-leão, ele oferece 60% para tributação e é isento de 40%. E ele não precisa pegar notinha de nada. Então, nós precisamos entender as regras do jogo para jogar bem. Se eu não entendo as regras do jogo, toda hora eu vou levar cartão vermelho. Vocês entendem isso? Aí vocês falam pra mim, ai, mas Fabinho, nossa, eu nunca vi isso, ninguém nunca falou. Tá, vamos viver o agora eu tô falando pra vocês. Agora eu tô explicando pra vocês, tá? Vamos esperar sair a isenção pra ver como é que vai ser, tá? Porque assim, ó, se você recebe do exterior, você tem a variação patrimonial, que você tem que fazer ali, a variação, ó, se você recebe em euro, você tem que fazer a conversão para o dólar e do dólar você vai fazer lá na quinzena anterior. Então, o valor já vai ficar mais alto. É esse valor que você tem que oferecer para a tributação, tá? Então, já é um pouquinho diferente. Tem que ver. Geralmente, carnê-leão só vale para quem tem muitas despesas. Quem não tem, vale a pena ter a empresa mesmo, tá bom? Boa noite, Fabi. Tudo bem? Tem um ateliê de vestidos de noivas, sou prestadora de serviço, tá bom? A partir de 2027 vai emitir nota fiscal aí de todos os vestidos das suas noivas, tá? Todos os consertos ali, já tá mais do que certo isso aí lá dentro inclusive lá no treinamento da reforma tributária eu coloquei para vocês o informativo. Então muita coisa vai mudar, tá, gente? Muita coisa vai mudar. Imagina. Ó, ninguém tá curtindo essa live. Ah, não, gente, não tem nem 5 mil curtidas. Vocês deixam o coração da contadora como? Não é quentinho, não é. Não é quentinho, porque vocês não estão curtindo a live. Ah, gente. Meu Deus, eu tô vendo aqui. Depois eu falo sobre isso. Aí, seus lindos, mandem as perguntas. A verdade é que no Brasil a gente paga e nada volta em contrapartida. Isso a gente tem que decidir, Luiz Felipe, lá na hora da eleição. Ano que vem que é eleição? Ano que vem tem eleição, não é? Então, a gente tem que decidir na hora das eleições, tá? Porque assim, não adianta nada eu falar para vocês, olha, não paguem os impostos, deixem a empresa tudo. Por quê? Porque quem vai sofrer no final das contas é a gente. É a gente que vai ficar com o nome inadimplente, é a gente que vai fechar as portas da empresa. Eles vão continuar lá no mesmo lugar deles. Então, independente, eu tenho que continuar trabalhando, né? E na hora de votar, escolher ali o melhor candidato de acordo com aquilo que eu acredito. Ah lá, tá vendo? Aí, Cláudio, provavelmente vai depender do faturamento, né? Porque para os feirantes ali, que faturam até 40.500, a gente vai ter um nano empreendedor. Então, o nano empreendedor, por enquanto, né, pelo que a gente está vendo ali, pelo texto da reforma, não vai ter
a obrigatoriedade da nota fiscal e nem da nota fiscal do consumidor. Então, seria o ideal para aquele feirante que fatura até 40.500 por ano não ser ali um nano empreendedor. Se não for, na hora que eu passar o cartão, já vai estar integrado com a sua maquininha para você me dar a nota fiscal do consumidor. Então, não é você que vai fazer, você vai contratar um sistema que vai integrar com a sua maquininha de cartão e na hora que eu falar, me dá aí 1 quilo de alface, me dá uma bandejinha de morango, somou tudo, deu R$20, por exemplo. Aí eu vou falar, eu quero pagar no cartão. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar ali o cartão e automaticamente já vai sair a notinha fiscal do consumidor, tá? Porque a notinha fiscal do consumidor não precisa do CPF, pelo menos por hora, tá bom? Então você não vai ter que fazer um cadastro, mas ali na hora já vai acontecer isso, tá? Então é assim que vai funcionar. Não se apavorem, gente, não se apavorem. Como ficará para quem empresta o cartão de crédito e tem empréstimo? Olha só, se você empresta o seu nome para outras pessoas, tudo isso você tem que colocar lá no seu imposto de renda, tá? Por exemplo, Elisângela, vamos lá. Imagine que você emprestou a sua conta bancária e pegou um empréstimo de R$10.000 para a sua mãe, tá? Lá na declaração de imposto de renda, vai estar no seu extrato bancário, no seu informe, que você pegou os R$10.000, certo? Mas não foi você. Então, você tem que lançar esses R$10.000 lá em dívidas e ônus e colocar lá no quadrinho da descrição. Olha, dinheiro emprestado para fulano de tal. Colocar o nome da pessoa e o CPF, tá? Trabalho vendendo açaí, meu rendimento bruto em torno de 10 mil, mais líquido sobra 35. Para a Receita Federal, gente, para a legislação, não importa se você teve lucro, se você não teve, qual que é o líquido, qual que não é. A gente tem que parar de falar essas coisas, tá? Por quê? Porque você sempre vai oferecer para a tributação um valor bruto, tá bom? Sempre vai oferecer o valor bruto. Então, se o seu valor bruto é 10 mil, você já não pode ser MEI. Você tem que ir para ME, tem que ir para o Simples Nacional, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Para a legislação, é o valor bruto, não é o valor líquido, não é o valor, não é depois que você tira ali o seu lucro, depois que você tira o seu prolabore. Não é isso. É sempre o valor bruto, tá bom? Isso mesmo, vamos curtir a live da contadora, hein? Você começa com 4% até 180 mil. Passou de 180 mil, vai aumentando. Por quê? Porque é uma tabela progressiva, tá? Se eu receber 1.600 no Pix, tenho que pagar carnê-leão? Mas me dá mais informações, Patrícia. Me dá mais informações. 1.600 não está obrigado ao carnê-leão, mas está obrigado a declarar no imposto de renda, caso você esteja obrigado ao imposto de renda por uma das regras, tá? É o que eu sempre falo para vocês. Quando a gente entende as regras do jogo, a gente tende a jogar melhor, tá? É importante que vocês entendam isso. Vamos lá, mais... isso aí, eu tô gostando, tô curtindo a live. Cadê o presente da contadora? Ó, cadê a mãozinha coreana? Na verdade, você paga o imposto. Na verdade, você paga quando você compra, né? E o seu cliente paga para você de volta quando você vende, tá? O imposto, gente, é sempre para o consumidor final, porque ele tem que estar atento da sua precificação, tá? Então, o imposto ele sempre vai ser repassado para o consumidor final, sempre. Então, sempre que há um aumento de impostos no Brasil, a gente já sabe que nós, consumidores finais, vamos arcar com isso. Então, não dá para se falar assim, ó, o imposto das empresas vai aumentar. Não. A empresa, ela vai recolher, mas quem paga sempre é o consumidor final.
Por isso que eu deixei lá a aula de precificação para vocês. Precificação de serviço, de produto e de infoproduto. Por isso que eu deixei a aula lá para vocês. Agora, é o que eu falei. Não vai dar mais para ser amador. É triste? É. Mas agora você vai ter que dar um passo rumo a crescer. Porque senão não vai aguentar, gente. Este ano não declarei meus rendimentos como CLT. Não ultrapassou 29 mil. Tá joia? Fabi, acha que as contabilidades optantes pelo Simples Nacional, provavelmente tem mais. Uma dúvida, eu mudei recentemente para mim, mas meu contador ainda não me mandou imposto. Fale com ele. Gente, eu quero até falar uma coisa para vocês, tá? Sobre o que o colega falou aí, ó. Olha só, preste atenção aqui, ó. Quando vocês contratam uma assessoria contábil, vocês precisam falar com a assessoria contábil, não tenham medo. Os nossos clientes mandam mensagem para nós até se eles vão comprar um batom. Vai comprar um batom? Ai, Fabi, eu compro esse batom aqui, eu não compro. Olha que lindo. Tem aqui dentro um gelzinho para poder... Eu compro. Tem aqui dentro um gelzinho para poder... Eu compro. Compra, meu filho. Compra, mas compra no CPF. Então, vocês têm que aprender a ficar juntinho ali com a contabilidade de vocês. Ah, mas meu contador demora. Sim, gente, porque olha, graças a Deus, as coisas estão acontecendo e tá vindo muita gente para consultoria, para assessoria mensal. Então a gente fica ali meio que louco, tá? Agora, já vai valer esse ano, tá? Já vai valer esse ano. Ontem, ó, aqui tá o quadro nosso, né? Aqui na frente tem um quadro. Ali, ó, tem 3 nomes. Não, 1, 2, 3. 4 nomes que a gente fez o desenquadramento de 1º/10. Então, a gente já pegou a documentação, já tá na Receita Federal, já aprovou ali, né? Agora tá indo pra prefeitura, para emissão de notas. Então, o processo já vai acontecendo. A gente já mandou planilha de suporte para eles poderem mandar os extratos e as coisas vão acontecendo, tá? Fabi, o meio da minha esposa, cabeleireiro, usa para tirar nota de... Quê? Misericórdia! Por que você faz isso, menino? O que tem a ver? Ó, não tá certo isso aí, hein? Cuidado, tá? Cuidado, tá? Cuidado. Construção civil é um campo, é uma área muito mirada ali para as autuações, tá? Porque construção civil corre muito dinheiro, então cuidado, tá? Pode ter um problema para você e um problema para ela. Ele pediu as notas, disse que eu passar os produtos demora. Olha, você tem que realmente conversar com ele. Por isso que eu falo, gente, se vocês contratam um profissional, vocês precisam conversar com ele, vocês precisam tirar as dúvidas, vocês precisam mandar perguntas, mandar áudio. Aqui os nossos clientes conversam com o Fábio, conversam com a Fabrícia, conversam com o João Pedro, conversam comigo, manda de novo áudio. Fabi, desculpa, não entendi, você pode me explicar melhor? E assim vai, tá? Vocês não podem ter dúvidas que não sejam respondidas, né? Eu quero dizer, tô usando um cartão para pagar o outro, o movimento caiu, como fazer para deixar a caixa? Aí você tem que fazer uma análise do seu negócio, tá? O que tá acontecendo? Qual é a projeção para 2026? Quais serviços você deve oferecer mais? Quais produtos você deve oferecer menos? Tá? Qual ação de marketing você pode fazer? De repente, um anúncio para você ficar conhecido ali só na sua região, tá? De repente, você fazer uma oferta diferente aí para quem entrar com você agora, adquirir o seu produto ou o seu serviço. Precisa realmente olhar para o negócio como um empreendedor, tá? E não como aquela pessoa totalmente operacional, porque sim, a gente tem aqui depoimentos, tá? De pessoas, olha, Fabi, caiu o movimento. E eu falo a mesma coisa que eu tô falando para vocês. O que vocês podem fazer agora para trazer esses clientes de volta? Para trazer clientes novos? Tem que ir para as redes sociais, tem que fazer um anúncio, tá? Tem que pegar um dinheiro e investir em marketing. O que eu preciso fazer? As pessoas sabem que vocês fazem o que fazem. As pessoas sabem que vocês fazem o que fazem, porque fazem. Isso tudo hoje faz muita diferença, tá, gente?
faço a declaração todo ano e recebo 800 de aluguel, com certeza. Todo mundo que recebe aluguel, gente, está na mira da Receita Federal. Já falei para vocês. Receita Federal, agora em setembro, agosto, em junho, começo de agosto, ela pediu, tá, autorização para todas as Airbnb e tudo mais, para que mandasse para eles tudo que foi de rendimento de aluguel de 2021 para cá, tá? Pegou as prefeituras e os cartórios e obrigaram eles a fazer lá o CPF dos imóveis. Ó, não faça isso. Se tem recebimento de aluguel, tem que declarar lá em rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, colocar o CPF do inquilino e mês a mês o quanto você recebeu. Então você vai colocar lá, provavelmente vai dar imposto a pagar, tá? Eu me sinto perdida, sou mês, estou quase estourando, mas não acho que seja o momento de virar ME. Érica, é o que eu falo sempre, o momento de virar ME é quando você estoura, né? Quando você tá ali quase estourando, porque se você deixar ultrapassar, você vai correr o risco da Receita te autuar, você vai correr o risco de acabar tendo que retroagir a data de abertura da empresa ou a janeiro do ano que você está. Então, por exemplo, se você ultrapassar agora 97 mil, você vai ter que retroagir a janeiro. E olha só, quanto dinheiro você vai gastar. Então, o pensamento que vocês têm que ter não é, eu acho que não é o momento. Quando você abre o MEI, você já tem que se preparar para isso. Essa é a realidade, gente. Eu me preparei, tá bom. Vamos pensar daqui para frente. Mas para você que está aqui comigo e pense em abrir o MEI, já se prepare desde o primeiro dia para esse momento, gente. Ah, mas é aumentar o limite. Se aumentar o limite, perfeito, tá lindo. Mas e se não aumentar? E quando aumentar, aí você vai faturar 160 mil, vai faturar 200 mil, vai ter o mesmo problema. Entendeu por quê? Porque é uma questão de organização. É uma questão de eu saber o que eu tenho que fazer. E aí, gente, olha, é uma coisa assim, ó. Esse final de semana eu tava em mentoria e uma coisa que ficou muito clara pra gente lá na mentoria é: não tem jeito certo de fazer o que é errado. Anotem aí. Não tem jeito certo de fazer o que é errado. Vocês entenderam? Não tem jeito certo de fazer o que é errado. Ah, Fabi, mas se eu fizer tudo que tem para fazer, eu fecho as portas. Não fecha. Tá? Você não pode pensar assim. Ser empreendedor, gente, no Brasil é fogo. Eu sou empreendedora. Eu tô aqui todo dia 5 horas. Hoje mesmo cheguei aqui no escritório 5 horas. 5 não, né? Eu acho que era 5h40. E não dei conta de fazer tudo que eu precisava. E a cabeça fervendo com essa história da reforma e tudo mais. Tá? Então, Érica, pense com carinho no que eu falei, tá bom? Vamos lá, vou responder mais para vocês. Emitir as notas fiscais, pois os clientes não gostam de passar seus dados. Sim, esse é o problema que a gente tem, mas pensa aqui, ó, Fátima. A reforma tributária, ela vem para diminuir isso aí por conta dos créditos, que foi o que eu falei no começo. A tendência é que as empresas comecem a pedir nota e exigir nota porque elas querem o crédito. E só vai poder tomar crédito, ou seja, pagar menos imposto na venda, se tiver documento fiscal, se tiver DF, tá? Como a reforma tributária chama, DF. O que é DF, Fabinho? Documentos fiscais. Então, se você não tiver documentos fiscais, você não vai poder tomar crédito. E se você não puder tomar crédito, você vai ficar no prejuízo, tá? Precisamos começar a entender como é que esse jogo começa a ser jogado a partir de 2026. Porque quem não entender quem é que tá com a bola e qual é o meu lado do campo e quais as regras, vai levar cartão vermelho e vai ser expulso do jogo. Vai ser expulso do jogo. E eu não quero que isso aconteça com vocês. A gente hoje tem mais de 16 milhões de MEIs no Brasil, tá? Tem mais ou menos 1.300.000 empresas do Simples Nacional. E eu não quero que nenhuma dessas empresas feche. Por quê? Porque a nossa economia depende do nosso trabalho, do meu e do seu. Mas nós vamos precisar deixar aquele negócio de que eu sempre esvaziar o copo, como eu sempre digo, esvazia o copo.
Ah, eu sempre fiz assim, esvazio o copo, agora não dá mais. Ah, deu até agora? Beleza, que fiz muito dinheiro. Paguei quase nada de imposto, ó, belezinha. Mas daqui pra frente as coisas mudaram. Agora eu preciso aprender a precificar. Eu preciso aprender a vender. Eu vou ter que falar pro meu cliente que o preço do meu produto é aquele, porque ele vai saber quanto é que é o imposto. Eu não posso mais falar para ele que o preço do meu produto é por causa do imposto, porque o imposto vai estar separado na nota. Como é que eu vendo o meu produto a partir de agora? Como é que eu vendo o meu serviço? Se eu não posso mais colocar a culpa do preço no imposto, porque o imposto vai ser cobrado separado. Vai vir ali IVA dual. E o valor ali. Vocês entendem? É uma mudança, gente, assim... Eu nem sei dizer para vocês, é uma mudança total de padrão, tá? É uma mudança total de padrão, tá? De como as coisas são feitas. E a gente vai precisar muito dos nossos contadores, a gente vai precisar muito das pessoas que trabalham com financeiro para poder não deixar as empresas quebrarem, tá? Orientação como essa daqui que eu dou para vocês, vocês vão precisar, tá? Vocês precisam entender pelo menos o básico da reforma tributária e o básico do negócio de vocês, tá? Quanto é que eu tenho de lucro, quanto é que eu quero trade, qual que é a projeção para 2026. Eu vou ver se eu faço uma planilha para vocês colocarem lá a projeção e vou colocar lá no Super Kit, tá? Eu vou ver se eu faço e coloco lá no Super Kit para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. O que vocês estão falando? Somos doceiros. Qual a diferença do MEI e da limitada? É assim, ó, o MEI você pode faturar até 81 mil, você não, por enquanto, não é obrigado a emitir nota para todo mundo, tá? Você responde com os seus bens e com os bens da empresa, você só pode contratar um funcionário, você não é obrigado a ter contador, tá? Já na limitada, você não responde com seus bens pessoais, você pode contratar até 9 funcionários, pode faturar até 360 mil se for ME, tá? Você é obrigado a ter contabilidade, você vai pagar o seu imposto de acordo com a alíquota da sua atividade. Se for comércio, começa com 4%, se for serviço, começa com 6% ou 15,5%. Se for indústria, começa com 4,5%, tá? Você vai estar obrigado a retirar um Prolabore e vai pagar 11% de INSS sobre esse Prolabore, mais imposto de renda, caso você tenha ali um Prolabore mais alto. Você vai poder fazer a distribuição de lucro, até 49.900 você não vai pagar nada, acima de 50 mil, 10%, né, que é o novo aí, imposto. Você não vai poder comprar nada sem nota, vender nada sem nota, tá? Não pode ficar colocando dinheiro dentro da empresa, sem ter um contrato de mútuo, sem pagar imposto, tá? Não pode passar dinheiro para mulher, para o filho, para quem quer que seja, se não tiver documento fiscal. Então, assim, as coisas mudam um pouco. Por isso que quando vocês vêm para cá, para 2F, quando vocês vêm para cá, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é ensinar vocês a serem empresários. Então, a gente ensina que o certo seria emitir nota para todo mundo, mesmo que não seja obrigado. A gente ensina que não é para ficar transferindo dinheiro para a família toda da PJ, porque não pode. A gente ensina que não é para você tratar a empresa como caixa eletrônico. A gente disponibiliza aula de educação, a gente disponibiliza sobre vendas. A gente faz o que pode para você crescer. Só não cresce quem não quer. Só não cresce realmente quem não estuda, quem não evolui, tá, gente? Vamos lá. Fabi, deixa eu te perguntar, a Receita Federal ela começou a fazer isso já aqui o ano passado, tá? O ano passado, a Receita Federal pediu para todos os países que ela tenha acordo, tá? Que ela tenha acordo para informar as contas bancárias dos brasileiros no exterior. Isso começou o ano passado, tá?
Vai porque faz parte do imposto de renda, né? Então, vai impactar o Prolabore porque faz parte do... Então, assim, as pessoas que são CLT, por exemplo, a partir de janeiro, se elas faturam ali, se elas têm um salário de 5 mil, já vai ter ali a isenção. Claro que ainda falta uma votação, vocês sabem, né, gente? Ainda não tá 100% aprovado, mas eu acredito que vão aprovar, então... Mas, assim, ainda não está, tá? Porque senão depois vocês vão lá, o povo fica me xingando lá nos comentários, falando que eu tô falando coisa que não é verdade. Então, não tá aprovado ainda 100%, mas provavelmente vai ser aprovado, tá bom? E quem é CLT, por exemplo, a partir do salário de fevereiro, já vai ter ali essa isenção. Então, se tem um salário de 6 mil, antes tinha um certo imposto, agora vai ter outro por conta da isenção, tá? Então, assim, é importante que vocês saibam que vai ter a isenção de 5 mil, mas em contrapartida, o Prolabore, né, a distribuição de lucros que até então não tinha imposto, agora passa a ter acima de 600 mil ano, acima de 50 mil por mês, tá? Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, em relação aqui ao que o colega perguntou, que eu não vou ler a pergunta dele, claro, mas só falando a questão assim, quando você tem um terreno e várias casas dentro. Lá na reforma tributária, o legislador, ele trouxe, tá, gente? Então, toma cuidado. Ele trouxe 2 pontos importantes, tá? Prestem atenção agora, tá? Sim, já que todos têm que tirar Prolabore. Se o sócio trabalha na empresa, é obrigado a tirar Prolabore, tá? Ah, Fabi, ele é aposentado, mas trabalha na empresa, é obrigado a tirar o Prolabore, tá? Mas voltando aqui, quando eu tenho várias casas dentro de um terreno, essas casas, elas são consideradas como unidade produtiva. Se é uma unidade produtiva, mesmo que não tenha escritura, mesmo que não seja legalizada, a Receita, ela não quer saber, gente, ela só quer saber da renda, tá? Se não tá legalizada, você vai ver em outra esfera, que não é na Receita Federal, tá? Para a Receita Federal, não existe dinheiro sujo, tá? Para a Receita Federal, não existe dinheiro sujo. É isso que vocês têm que entender, tá? Ah, Fabi, você que tá falando isso? Não, tá? Tá lá no Código Tributário. Quando você começa a estudar o CTN, tá lá. Dinheiro lícito ou ilícito, tanto faz. A Receita Federal quer saber que se você tem renda, você tem imposto a pagar. Quando vocês entenderem isso, vai ficar muito mais fácil. Ah, Fabi, mas isso é de agora? Não, gente, não é de agora. Tá lá no CTN. Vão lá, que se vocês lerem, vocês vão ver. Tá? O problema é o que eu falei, vocês precisam me ajudar a furar a bolha. Eu preciso que vocês me ajudem a furar essa bolha que a gente tá. Para que mais brasileiros não sejam prejudicados. A gente precisa furar a nossa bolha. A gente precisa trazer para as nossas lives 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Para a gente furar essa bolha. Então, para a Receita Federal, não importa. Muita gente pergunta assim, Fabi, mas o meu imóvel é lá na favela. O meu imóvel eu recebo lá, eu tenho 20 casas na favela e não tem documentação. Não importa. Se você tem renda, você está obrigado a declarar. Ou é carnê-leão, ou você vai abrir uma empresa de administração de imóveis. Entendeu? Ah, Fabi, isso é desde agora? Não, isso é desde a época do meu avô, do meu bisavô. Só que antes não havia como cobrar todo mundo, porque não tínhamos tecnologia, tá? Exatamente isso. Exatamente isso. Vai prejudicar demais. Por quê? Qual que é o problema? Se eu comprar a Enilda e ela não me der nota, eu não tomo crédito. E eu quero pagar menos imposto. Então, eu vou exigir que a Enilda me dê nota, porque eu quero meu crédito. Foi uma jogada inteligentíssima do legislador. Eu não preciso pedir para ninguém emitir nota. Eu vou fazer uma coisa que obriga eles a pedirem nota, que é o crédito. Entenderam?
Então, quer dizer que todos os sócios têm que ter Prolabore? Todos os sócios que trabalham na empresa têm que ter Prolabore. Ó, gente, vamos supor, tem a Lenilda e tem a Fabi. A gente foi lá e abriu uma empresa de consultoria só para reforma tributária, tá, Lenilda? Abrimos uma consultoria, começa pagando 15,5%, né? Tudo bonitinho, tamo lá, eu e Lenilda, consultoras da reforma tributária. Eu e Lenilda trabalhamos na empresa. Nós duas temos que ter Prolabore. Agora, eu abri uma empresa com o Lenildo e falei, Lenildo, a partir de hoje, você vai cuidar da empresa, eu vou ser sócia, mas eu só vou retirar distribuição de lucro. Tá lá no contrato social, tudo isso tem que estar no contrato social, tá, gente? Tá lá no contrato social que só Lenildo vai trabalhar na empresa e eu vou receber. Eu não vou ser a sócia administradora, vai ser Lenilda. Então, só Lenilda é que recebe, que tira Prolabore. A Fabi não tira, porque ela não é sócia administradora, ela não trabalha na empresa. Porque se eu trabalho, gente, eu tenho que ter renda. Como é que eu me sustento? É isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar além do que os olhos estão vendo. Se eu trabalho na minha empresa, a minha empresa tem que me pagar. Eu não posso trabalhar de graça. E se eu tenho uma renda, eu tenho que pagar INSS, eu tenho que pagar imposto de renda. Ah, Fabi, desde quando? Desde que eu me entendo por gente. Tá? Exatamente. O que vai acontecer? Eu, como compradora, eu vou ter os créditos para tomar. Não, porque vai ter o split payment, tá? Esse crédito ele vai ser tomado na hora que você recebe, tá? Justamente para impedir isso daí. Então, eu tenho um split payment. Então, Lenilda foi lá e pagou. Lenilda foi lá e pagou. O que vai acontecer? O comitê gestor, o ROC, pega aquele XML daquela nota, ele lê. Aí ele fala, ok, essa nota tá ok. Beleza. Aí ele fala assim pro sistema, ó, o ROC já deu ok, vamos dividir para cada um. Ele vai pegar um pedaço daquele recebimento e vai mandar pro comitê gestor do IBS. Ele vai pegar um pedaço daquele recebimento e mandar para a Receita Federal. Ele vai pegar um outro pedaço daquele recebimento e mandar para você, que é o empresário. Por quê? Nós vamos ter duas figuras, tá? CBS é da Receita Federal, é contribuição. IBS é do município, dos estados, é outra contribuição. Então, a Receita não vai receber para todo mundo, cada um vai receber o seu. Vocês estão entendendo? Cada um vai receber o seu. No princípio, eu até imaginei que Receita ia receber tudo e ela ia repassar. Não. Por isso tem um comitê gestor do IBS, tá? Tá em votação, já estão escolhendo, já tá tudo certo. Vocês estão entendendo? O que acontece se não fizer a retirada de Prolabore? Você pode ser autuado pela Receita Federal, tá? Pagar horrores de multa e juro. Tá bom? E tudo que você retirou da empresa vai ser considerado Prolabore, até a distribuição de lucro. E aí você vai ter que pagar tudo aquilo que você retirou, o INSS e 27,5% de imposto de renda. É muito dinheiro, gente. Não vale a pena correr o risco, tá? Não vale a pena. Fabi, como vai ficar a ARP? Irão se conectar às plataformas da Receita? Os bancos, né? Na verdade, os bancos vão ter que se conectar. E as empresas os sistemas também. Porque o banco vai pegar, receber esse dinheiro e o banco, meu Banco Itaú, Banco Bradesco, ele vai passar a parte que é do comitê gestor do IBS, ele vai passar a parte que é da Receita Federal e ele vai passar a parte que é da Fabi. Vocês estão entendendo? Então, o banco vai estar integrado ali. E na hora que eu pago esse imposto, já aparece lá para quem comprou de mim. Sabiam disso? Todo mundo vai ter acesso a essa plataforma, tá, gente? Vai ser uma plataforma, ela já existe, essa plataforma. Então, você vai entrar lá e vai ver todas as vendas que você fez, todas as notas. E aí, de um lado vai estar assim, crédito, e do outro vai estar débito. Toda vez que alguém de quem você comprou pagar o imposto, aquele valor sai do crédito e vai para o débito. Quer dizer que você já pode usar para bater no imposto que você tem a pagar. Então, vai ser contabilidade pura, a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Fez certo. Tá? Então, assim, vocês estão entendendo?
E aí vocês devem estar se perguntando, mas tá bom, Fabinho, tá bom. Mas e se o cliente devolver a mercadoria, como é que faz? A gente não sabe ainda, tá? A gente não sabe ainda como é que vai ser. Fabi, boa noite. Muitos autônomos vão quebrar. Você não acha que isso vai impactar na economia? Vai impactar na economia, tá? Com certeza vai impactar na economia. Mas eu vou te dizer uma coisa, Israel. Quem conseguir se organizar, tá? Quem conseguir se organizar para vender da forma correta nesse novo modelo, vai sair na frente e vai conseguir crescer. Por quê? É uma nova era. E tudo que é novo, aquelas pessoas que se destacam, elas conseguem ficar ali no mar azul. Os autônomos não vai interferir, né? Os autônomos vão continuar fazendo carnê-leão e tá tudo certo. Agora, quem é MEI, quem é Simples Nacional, aí sim a gente vai ter um grande problema, que é a questão dos créditos. Porque o MEI, ele não vai oferecer crédito, a não ser o MEI caminhoneiro, que vai ter uma presunção de crédito para oferecer. Inclusive, tem uma aula lá no nosso treinamento que eu falo sobre isso. Eu explico sobre isso lá para vocês. Então, ele vai ter aí, mas o resto do MEI não vai ter. Simples Nacional, se ele calcular por fora, ele vai poder oferecer algum tipo de crédito. Mas se ele calcular por dentro, é só o crédito. Eu até coloquei a planilha lá para vocês olharem os percentuais. Coloquei a planilha lá no treinamento. Coloquei ontem à noite, tá? Para vocês olharem os percentuais de CBS até quando que vai. IBS, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Eu coloquei lá para vocês até quando que vai e o quanto vai mudando essas alíquotas ao longo do tempo. A grande questão é que a gente vem numa nova era. Eu fingir que não está acontecendo, não vai deixar de acontecer. Então, nós temos que ser inteligentes, furar a bolha, né? E começar a nos preparar financeiramente. Por que financeiramente, Fabi? Porque eu tenho que entender muito bem as finanças do meu negócio. Eu preciso ter uma precificação correta para me manter no mercado. Eu preciso saber emitir o meu documento fiscal, eu preciso saber vender o meu serviço e o meu produto, porque agora eu não posso falar mais assim, ó, eu tô te vendendo esse batom aqui, Érica, porque esse batom aqui, ele é R$55, tá? Mas é R$55 porque é muito imposto, né? Você sabe. Hoje eu posso falar assim, com a reforma tributária eu não posso mais, por quê? O imposto que tá aqui dentro vai vir separado na nota. Então, eu vou falar assim, Érica, ó, é R$50 o batom, tá? Inclusive, lá no nosso treinamento tem planilhas lá para vocês calcularem isso, tá? Ó, é R$50 o batom. Mas R$5 é de imposto, tá bom? Nossa, Fabi, R$50, você não dá um desconto? Eu vou ter crédito? Não vou? Como é que vai ser? A negociação vai mudar. A negociação, ela vai ficar, todo mundo vai ter o poder de negociação. E quem puder dar mais créditos, por exemplo, empresas do lucro presumido, vai sobressair. E aí a gente pode ter um grande mar azul para os prestadores de serviço, contadores e consultores. Por quê? Porque se muitas empresas migrarem do Simples Nacional para o lucro presumido, a gente vai ter um mar azul e temos que aproveitar, tá? Então, tudo é uma questão de perspectiva, de como você olha o que está acontecendo. Eu posso mudar o que vai acontecer? Eu não posso. Mas eu posso entender da melhor forma possível, tá? Eu posso entender da melhor forma possível para, no mínimo, me manter no mercado. Mas para isso eu tenho que ter calma, eu tenho que ter bons estudos, eu preciso entender do meu negócio. A primeira coisa que eu falo para vocês, gente, entendam do negócio de vocês. Saiba quanto que entra, saiba quanto que sai, saiba quanto custa para fazer uma coxinha, saiba quanto custa para fazer uma consultoria financeira, saiba quanto custa para fazer um artesanato, saiba quanto custa cada coisa que você faz. Lá na outra rede, eu deixei lá 3 aulas para vocês assistirem, justamente pensando nisso. Façam uma projeção. Olha, em 2026 eu quero aumentar o meu faturamento em 10%, eu quero aumentar o meu lucro em 5%. O que eu quero fazer? É hora de realmente vestir a camisa de empreendedor. Tá? Agora eu vou ler os comentários.
de vocês. Vamos ver o que vocês estão falando. Fabi, quando a empresa não tem mais funcionários, tira mais o Prolabore e sem movimentação? Como assim? Se não tem movimentação nenhuma, você vai entregar as declarações zeradas e não vai tirar Prolabore, tá? Sou revendedora do Boticário, Odoro e Natura. Sou MEI já porque também trabalho com material artesanal. Tá bom. Para o Simples Nacional, o que compensa pagar por dentro ou por fora? Aí vai depender. Aí vai depender da sua atividade, para quem você vende, tá? Muito importante saber para quem você vende, tá, Nilton? Para quem você vende? Para empresas ou para consumidor final? Precisamos entender quem é o seu cliente para ver como que isso vai impactar, tá? É por isso que a gente tá preparando uma consultoria muito massa, muito joia, tá? Para vocês sobre a reforma tributária. Logo, logo vai estar no ar aí para vocês, tá? Apesar que tem o treinamento lá, vocês podem deixar pergunta. O treinamento tá muito legal, aproveitem enquanto o valor do treinamento tá muito bom, gente. Aproveitem, tá? Porque depois de janeiro, o treinamento, claro, vai estar muito mais completo, então vai subir o valor. Aproveitem agora, tá? Boa noite, Fabi. Quem é ME para o consumidor final? O que seria melhor? Depende da sua atividade, tá? Depende da sua atividade. A gente precisa fazer conta, tá? Uma casa alugada que recebemos de herança, o contrato está no nome de um dos irmãos. Como faremos? O contrato de aluguel, tá? Ele precisa estar no nome de todas as pessoas que recebem dinheiro do aluguel. Se não está, esse irmão aí, ele precisa declarar o valor cheio, tá bom? Esse irmão, ele precisa declarar o valor cheio. Sempre a gente tem que respeitar o contrato, tá, gente? Sempre respeitar o contrato quando se trata de aluguel, principalmente agora com as novas regras, né? Os aluguéis vão ter IBS, CBS, vai ter isenção também. Tem um monte de coisa, as 3 casas, 240 mil, né? Os 3 imóveis, perdão, 240 mil. As casas de aluguel de temporada passam a ser tributadas como hotelaria, então muda tudo. O que é mais importante nisso tudo? Gente, cai no leão, né? Enfim, o que é mais importante? O contrato. Conforme está no contrato, é a forma como você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma casa que está no nome de 3 pessoas. Eu vou lá e alugo essa casa para a Dona Maria. No aluguel para a Dona Maria vai estar que as 3 pessoas recebem, tem direito naquele aluguel, mas só o João recebe na conta dele, o João está designado a repassar. Aí cada um vai fazer o seu CARNE-LEAM ou a sua declaração de imposto de renda dentro daquelas cotas que está no contrato. Então, se é 33,33 para cada um, é assim que vai ser. Precisa respeitar o contrato, tá? Se não tem contrato, precisa buscar um advogado para poder fazer esse contrato, tá? Sempre respeitar o contrato. Fabi, o que eu lanço no CARNE-LEAM? Eu recebo 5 mil de aluguel, mas aí ele me paga mais 500 do IPTU e mais 500 da imobiliária. Como é que eu lanço? Eu lanço 5 mil ou lanço 6 mil? Você vai lançar os 6 mil. Mas, você vai lançar os 6 mil, mais os 1.000 você vai lançar em exclusões. Porque o valor que vai tributar, que você vai oferecer para tributação, é sempre aquele valor que está no contrato. O que não está escrito não existe. O que não está escrito não existe. Precisa ter contrato, tá? Ah, Fabi, meu amigo, fiz de boca. Não. Ah, Fabi, emprestei a casa usufruto. Faço contrato. Tá? Ainda não sabemos como vai ficar, tá? Redoma de vidro, ainda não. Tem muita coisa que a gente não sabe, algumas a gente sabe mais ou menos, tá? Outras a gente imagina, vamos com calma. A gente não sabe ainda. Eu sou bem sincera com vocês. Eu, pelo menos, não sei. E a maioria dos colegas, tá? Tem uma barbearia, como ficaria emitir nota para cada? É assim, ó. Quando o cliente ele for aí, você vai poder emitir para ele, na hora ali que ele prestar o serviço, que você prestar o serviço ali, né? Você vai pegar e vai poder emitir a nota fiscal do consumidor para ele, tá?
Vamos ver as resoluções da Receita Federal para o ano que vem. É o que eu falei para vocês. 2026, ano de transição. Ano do MEI, entender como é que funciona para emitir nota. Ano do MEI, fazer uma reserva financeira para poder pagar o sistema, para poder pagar o certificado digital, para poder pagar uma assessoria para auxiliar nisso tudo, tá? Não é vitalício. Por quê? Não tem como eu colocar vitalício uma coisa que vai mudar no mínimo até 2033, tá? Então é anual, você entra, você tem direito a todas as atualizações, a todos os materiais. Toda semana, praticamente eu coloco material novo lá, tá? Só no começo do mês, que eu não, na primeira semana do mês eu não coloco, porque o escritório tá pauleiro, então não dá tempo, tá? Mas assim, sempre tem material, sempre tô atualizando, tá? A base eu já deixei lá, a base tá toda gravada. A base que eu queria que vocês entendessem já tá lá. Para quem que é, Fabinho? Pequenos empreendedores e colegas iniciantes. Não é para o profissional que já tá à frente, que já tá fazendo pós. Não, é para realmente aquelas pessoas que não entendem nada de reforma tributária começarem a entender, tá? Porque como é que fala? A comunicação tá simples, a comunicação tá direta ao ponto, tem bastante material, tudo tem uma apostilinha para vocês, tem planilhas, bastante planilhas para vocês testarem. Ontem eu coloquei a planilha do Simples Nacional lá e a gente vai ter muita coisa ainda pela frente. Por isso que eu não coloquei vitalício, tá? Porque eu vou ter todo esse trabalho de ir atualizando no mínimo até 2033, que eu acredito que vai mais para frente ainda, tá? Se o seu cliente é pessoa jurídica, Nilton, aí você tem que ver se vale a pena você ficar no simples ou se vale a pena você ir pro lucro presumido, tá? Não, quem tem empresa, gente, não, ó, para ser MEI, só pode ser MEI, não pode ter outra empresa, tá, Érica? Ou você tem um CNPJ MEI, ou você tem outra empresa. O MEI, ele não pode ter sócio e não pode ser sócio em nenhuma sociedade, mesmo que seja com 1% ali de cota, não pode, tá? Bom, finalizou aqui as perguntas. Fabi, eu compro com e sem nota pelos descontos, mas emito nota de tudo. Qual o perigo? O perigo é que você sabe que tem que ser 100% com nota na venda e na compra. Se você não tem nota, o que acontece? Lá na reforma tributária tem uma coisa chamada contribuinte secundário. Esse contribuinte secundário, Nilton, ele não existia até então. Veio com a reforma tributária. O que o legislador falou? Ele falou assim, ó. Quando o contribuinte, ele comprar de alguém que não entrega nota, ele está assumindo o risco de ser o contribuinte secundário. E se ele sofrer uma autuação, ele vai pagar um imposto que quem vendeu para ele não pagou. Porque quem te vende mais barato é porque não está pagando os impostos. Então, eu tenho uma pessoa que vende muito mais barato aqui, que me dá desconto, mas ele não me dá nota. E tem uma outra pessoa aqui na esquina que vende um pouco mais caro, mas paga todos os impostos e está correndo o risco de fechar a sua empresa. Porque está fazendo tudo certo, enquanto esse daqui que está fazendo tudo errado, está ficando rico. Certo? Então, o que o legislador falou? A gente vai trazer a figura do contribuinte secundário. Toda aquela pessoa que aceitar comprar sem nota, ela vai ser responsável por pagar todo o imposto da cadeia, tá? Por conta disso. Então, é importante, gente, é importante vocês, fora que agora com a reforma tributária, se você compra sem nota, você não vai ter direito a crédito. E isso vai ser muito ruim para você, porque você vai pagar mais imposto do que deveria, só porque o outro, né, só porque o seu fornecedor não queria pagar imposto. Então, você vai pagar mais imposto e vai estar dando dinheiro para o seu fornecedor. É a mesma coisa que você está dando dinheiro para ele. Você está falando assim para ele, ó. Ah, eu sou boazinha, eu não preciso de dinheiro não. Vou te dar um dinheiro aqui, você está comprando sem nota, tá? Você está comprando sem nota. E aí, quando você for pagar o seu imposto, você não vai ter crédito. Você vai pagar mais caro por isso. Se tenho 20 imóveis, nome da pessoa física, será mais em conta? Ó, primeira coisa, a Hold, ela é uma empresa como outra qualquer. Primeiro ponto. Sempre, eu não sou especialista em Hold, tá, gente? Não sou especialista, quero deixar claro, mas vou dar uma pincelada geral.
A hold, ela é indicada para quem tem mais de 1 milhão em imóveis. Esse é um ponto, tá? Quem é profissional e sério sabe disso. E a hold, ela é uma empresa como outra qualquer. Então, você vai ter que ter uma contabilidade, você vai ter ali os custos de abertura, vai ter que registrar na junta, é tudo normal, tá? Você vai ter que emitir nota nessa hold, você tem que ter os documentos dos imóveis todos regularizados para que esses imóveis entrem ali dentro dessa hold, tá? Então, sem problema nenhum, você pode abrir uma hold. Mas observe todos esses pontos que eu falei. Se você falar, não, Fabi, realmente eu quero abrir uma hold, o que você vai fazer? Você vai buscar um profissional, tá, do direito que seja especialista em hold para te orientar os próximos passos. Mas saiba que você vai ter a abertura da empresa, você vai ter a manutenção da empresa, tá? Então, ou seja, vai ter contabilidade mensal, vai ter retirada de prolabore, vai ter ali que emitir nota de tudo, de todos esses aluguéis. Então, é uma empresa normal. O que dá a entender quando se fala em hold é o quê? É que você não vai ter que pagar nada ou vai ter que pagar muito menos. Não é isso, tá, gente? Não é isso. É uma forma de proteger o patrimônio dos herdeiros, principalmente no caso de falecimento, tá? Eu não vou falar mais porque eu não sou especialista, tá bom? Faço faxina, sou diarista, sou MEI, como fico, recebo 900 por mês, mais ou menos. Se você recebe 900, o que você pode fazer? Você pode, quando entrar o Nano Empreendedor, você já muda para o Nano Empreendedor, que é até 40.500, tá? É verdade que está em votação, estamos aguardando, tá? Exatamente, exatamente. Por isso que na hora de votar a gente tem que prestar atenção, tá? Você tem algumas opções. Você pode denunciá-lo, tá? Você pode mudar de casa, enfim, ou você pode continuar do jeito que tá. E se em algum momento acontecer alguma coisa, aí você vê como vai resolver, tá? Eu sei que na prática, igual eu falei, a gente tem várias opções. A gente vai sempre decidir por aquela que é mais conveniente pra gente. Por quê? Nós é que sabemos, não é da nossa realidade. Quando desliga a câmera aqui, vocês vão embora e eu vou trabalhar, cada um sabe da sua realidade. Então, Elisângela, não, Fabi, não tem como, eu preciso morar aqui, eu vou deixar desse jeito, tá bom? Se algum dia der alguma coisa, você resolve, entendeu? Fala, olha, aconteceu isso, agora como é que a gente vai resolver, tá? Porque na prática, gente, cada um sabe, não é? Como é que tem que proceder ali, tá? Nota nunca pode ser no CPF. Se você tem CNPJ, nota nunca deve ser no CPF. Nota fiscal é sempre no CNPJ. Fabi, se eu parar de pagar a multa da secretaria... Como assim? Parar de pagar a multa. Fabi, MEI... Tem que prestar, assim, se você prestar serviço para a empresa, Karine, tem, tá? Lá no Super Kit, Henrique. Você pode fazer como é que fala? Um tour aqui por todos os vídeos que eu tenho, tá? Porque eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo é estudado, tudo é da nossa realidade, tá? O meu objetivo sempre é proteger vocês de pagarem mais impostos, proteger vocês de cometerem uma bobagem, tá? E terem um dinheiro que vocês lutaram a vida inteira para conseguir. Ah, mas você fala que tem que pagar imposto. Tem que pagar, gente, tá? É melhor pagar o que tem que pagar do que depois você perder rios de dinheiro, igual eu vejo todos os dias aqui no escritório, tá? Então, Henrique, você pode fazer um tour nos vídeos aqui do canal, tá bom? E se você quiser também que a gente abra para você, você pode mandar mensagem e aí os meninos te orientam, te explicam, tá? Como é que funciona, tudo. Pode ficar tranquilo, tá bom?
Não. 2027. Tá? Foi o que eu expliquei no vídeo para vocês lá na outra rede. Eu fiz um vídeo lá na outra rede, onde eu expliquei. Mesmo sendo aprovado, vai valer para 2026, tá? Ano base 2026. Imposto de renda 2027, tá? Então, nós temos o ano base e temos o ano de 2027. Então, em 2027, a gente vai declarar 2026. Mesmo que seja aprovado, só vai valer para a declaração de imposto de renda de 2027. Ano base 2026, tá? Eu tô vendo que muita gente tá confundindo, tá? Nossa, eu não vou precisar declarar, não sei o que, não. É 2026, 27, ou seja, 27, 26, né? Tá? 25, 26 e 25 continua igual, tá bom? 26 e 25 continua igual. Por enquanto, 33.888. Se ultrapassou disso, tá obrigada a declarar imposto de renda. Beleza? Então tá. Vamos aguardar as votações, tá? Meninos, vocês têm mais algumas perguntas? Tá tudo bem? Entenderam um pouco mais sobre a reforma? O que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir para vocês ir lá na outra rede, começar a me acompanhar lá, tá? Eu vou ver se pelo menos uma vez a cada 15 dias eu posto algum vídeo lá, bem legal para vocês, mostrando algum material, ensinando a fazer alguma planilha, tá? Continue acompanhando por aqui, tá? Vamos ser gentis, educados, tá bom? Na hora de responder os comentários ali, tá? Por favor, vamos tratar as pessoas como a gente trata a nossa família, né? Como a gente trata a nossa base. Na internet é a mesma coisa. Se eu não trato mal o meu marido, se eu não trato mal o meu filho, por que eu vou na internet falar loucura? Vamos ser gentis, tá bom? Vamos ser elegantes. Não me deixem aborrecida, tá? Elisângela, não tem. O que eu tenho hoje é o Super Kit, que é para os pequenos empreendedores e para os MEIs. Lá tem um monte de material, tem passo a passo. Ele serve também para contador iniciante, tá? Tem o treinamento da reforma tributária, tá? Também. Então, ó, presta atenção, tá? É tudo Fabi Contadora, tá, Enéas? Lá no YouTube é Fabi Contadora, lá no Insta é Fabi Contadora. Tudo é Fabi Contadora, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Vocês moram no meu coração, tá? Eu amo estar aqui com vocês, amo mesmo, tá? Fiquem com Deus, um beijo.